Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos aprender sobre as principais ferramentas do Adobe Photoshop, tá? Estou aqui com uma imagem aberta porque ela vai servir de exemplo para a gente poder aplicar alguma dessas ferramentas. Como eu havia mencionado na aula anterior, e se você não assistiu, dá uma assistida porque eu ensino você a criar um arquivo do zero de diversos tamanhos. Mais à frente nós vamos aprofundar sobre a criação desses arquivos e como nós podemos alterá-lo mesmo depois de já ter criado. Mas na aula de hoje nós vamos aprender sobre as principais ferramentas do Photoshop e eu vou dar uma breve explicação sobre as principais ferramentas. Como nós podemos ver aqui no lado esquerdo do Photoshop, nessa coluna, nós temos inúmeras ferramentas. E cada uma dessas ferramentas que há essa setinha, nós temos basicamente duas ou mais variações da mesma. A começar pela primeira ferramenta é a ferramenta mover, é onde eu de fato consigo mover qualquer item que eu quiser dentro da minha área de trabalho. Então eu selecionei essa imagem de astronauta para conseguir aplicar alguma dessas ferramentas aqui para vocês. Então com a ferramenta mover eu consigo movimentar o que eu quiser e posicionar da maneira que eu desejar, certo? A ferramenta letreiro retangular, ela faz uma seleção na forma de um retângulo. Na maneira prática, nós poderíamos usar ela dessa forma, recortando, por exemplo, essa parte da nossa imagem em questão. A ferramenta laço poligonal, ela faz uma seleção conectando linhas retas. Então, eu consigo ali fazer um recorte e selecionar aquele objeto que eu quiser. A ferramenta seleção de objeto, ela localiza e seleciona automaticamente um objeto dentro da região definida. Então eu poderia, por exemplo, vir com essa ferramenta aqui e fazer uma seleção ali um pouco em volta do astronauta e ela faria a seleção do astronauta. Então com a ferramenta mover eu consigo já alterar a posição desse astronauta da imagem em questão, tá? Então a ferramenta seleção de objeto ela serve para isso. Como eu havia mencionado, nós temos várias variáveis, né, dessa ferramenta e de outras ferramentas também. Então nós temos aqui a ferramenta de seleção rápida. Eu consigo fazer a seleção de uma forma um pouco mais controlada, né? Aqui eu consigo controlar quais são as partes que eu quero que entrem na imagem e quais são as partes que eu não quero que entrem na imagem. Eu poderia, por exemplo, por algum motivo não querer selecionar a mão do astronauta, então eu posso aqui remover, consigo remover essa parte da perna. Então aqui eu tenho mais uma vez uma seleção feita agora da forma mais controlada. Vindo aqui para baixo, ferramenta pincel e recuperação para manchas, nós vamos ter uma aula específica para essa ferramenta, então fiquem ligados que vai ter ali um exemplo e vai ser muito bom para você para editar fotos de rosto, tá? Então vai ser bem útil, então fique ligado. A ferramenta pincel, você consegue basicamente fazer desenhos, mas ela também serve de uma maneira muito interessante para fazer sombras, né? Mas eu consigo fazer um desenho de forma livre da maneira que eu desejar. Ferramenta carimbo, ela consegue copiar pixels e jogar do outro lado e eu consigo remover também, né? Usando essa ferramenta de forma prática, eu conseguiria de uma forma apagar esse astronauta ou até mesmo copiar uma parte dele em outra área que eu desejar. A ferramenta borracha mágica, ela apaga cores com áreas parecidas. Então, eu posso clicar aqui e ir removendo o fundo dela. Nem sempre ela é tão eficiente, mas em alguns casos ela serve perfeitamente. A ferramenta degradê, ela cria uma mistura de forma gradiente das cores em que eu selecionar. Então, por exemplo, eu posso fazer um traçado na imagem e agora eu tenho um degradê sobre aquela imagem. Ferramenta desfoque, ela desfoca uma área da imagem que eu selecionar. Então eu posso vir com essa ferramenta e passar sobre a área em que eu quero e agora eu tenho essa área desfocada, mas somente naquela área onde eu passei o pincel. A ferramenta caneta, ela cria e altera caminhos ou formas com pontos de ancoragem e alça. Isso significa que eu consigo ali fazer um recorte bem mais detalhado, com muito mais calma de um objeto em questão, tá? Também é uma ferramenta onde vai ter uma aula separada, então acompanhe para você não perder. Ferramenta texto, consigo criar textos totalmente alteráveis de diversas fontes, de diversos estilos, diversas cores. Também é uma ferramenta muito interessante para você aprender. Bom, eu não vou me atentar aqui em respeito a todas as ferramentas, porque como eu mencionei, cada uma dessas ferramentas há
inúmeras variações, e essa aula aqui é mais para você ir se acostumando com o menu do Photoshop e para você saber onde você vai encontrar o que você precisa na hora de realizar aquela sua edição, tá? Então abre o Photoshop junto comigo, vai fazendo o mesmo processo, vai procurando, vai lendo, que você vai se acostumando com o Photoshop. De fato, não é uma ferramenta onde você aprende de um dia para o outro, mas dá para você ali nesse curso pegar um pouco da manha, entender mais ou menos ali o funcionamento. Vindo para o lado direito, nós temos aqui a principal, que eu considero que é a página de camadas, tá? Então as camadas elas ficam visíveis. Basicamente nós temos que falar junto com isso sobre a hierarquia de camadas. Como vocês podem reparar, a camada 1, que seria a foto do astronauta, ela está em cima da camada 0, que é a camada com fundo branco. Caso eu não queira aparecer essa camada, eu posso jogar a camada branca por cima da foto principal que eu estou editando aqui. Bom, e trazendo a camada principal para cima de novo, eu consigo ali visualizar da forma correta. Clicando sobre a imagem ou sobre o texto ou qualquer outra forma que eu esteja editando, ele abre essas duas opções de opacidade e preenchimento. Caso eu venha remover a opacidade, eu tenho ali essa imagem, ela vai ficando um pouco mais fraca. Bom, agora eu tenho duas imagens aqui na minha aba de camadas. Eu tenho uma imagem que está por baixo da camada principal da foto principal, que é essa, e eu consigo visualizá-la aqui embaixo. Então, com a ferramenta opacidade, eu posso diminuir a opacidade e agora eu consigo enxergar um pouco da camada que está abaixo da camada principal. A ferramenta preenchimento também, ela realiza a mesma coisa, porém ela é mais utilizada em textos, caso eu queira fazer um estilo de texto vazado, tá? Só para explicar aqui para vocês rapidinho, eu vou fazer esse efeito aqui agora para vocês. Se eu tirar todo o preenchimento e vir em traçado, por exemplo, eu consigo ali adicionar esse efeito de texto vazado, tá? É bastante interessante, então ali só uma diquinha extra aqui para vocês. Vou dar um delete, vou apagar, não quero mexer com essa forma de texto agora no momento. Com a ferramenta mover, eu consigo posicionar a minha imagem da maneira que eu quiser, e com a ferramenta opacidade eu consigo ali deixar a imagem com mais ou menos opacidade. Aqui em normal é basicamente um modo de mesclagem, então eu consigo passar o mouse por cima delas e elas vão fazendo ali uma mesclagem diferente uma da outra, tá? Então é legal também você aprender um pouco sobre isso, mas esse aqui basicamente você vai pegar com o tempo. Uma coisa muito interessante de você aprender também é sobre como usar as réguas e linhas guias no Photoshop, tá? No caso eu tenho essa imagem perfeitamente alinhada com a minha camada 0, que é basicamente a camada de referência. Então aqui eu poderia ter essa imagem descentralizada, então vamos supor que ela tivesse descentralizada e eu quero deixá-la centralizada com a minha camada de referência, que é a camada 0. E para você ativar as réguas e logo as linhas guias, o atalho Ctrl R no seu teclado ativa essas réguas. Então vocês podem ver que agora mudou aqui um pouquinho e com isso eu consigo puxar umas linhas guias. Basicamente ela é uma linha realmente para te guiar a fazer um alinhamento, tá? Você puxa ela com a camada 0 selecionada, que é a minha imagem de referência, e agora você tem ali o centro total dessa imagem. Selecionando a imagem em questão que eu quero fazer um alinhamento, eu venho com o mouse mesmo e vou puxando para conseguir ali deixar aquela camada alinhada. Isso serve também para texto. Eu vou adicionar um texto aqui para explicar para vocês, mostrar para vocês. Sempre que nós clicamos em alguma coisa no Photoshop, seja ela forma, foto ou luz, efeito, qualquer coisa, ele vem com esses pontos de referência aqui. Caso o seu não esteja aparecendo, você vem na parte superior aqui do Photoshop e habilita esse quadradinho aqui que ele vai aparecer. Isso é muito importante você deixar ativado para você conseguir ali ter uma visualização melhor daquilo que você está trabalhando. Então aqui eu consigo fazer um alinhamento perfeito do texto ou de qualquer camada que eu esteja trabalhando, juntamente baseado na camada 0, que é o meu ponto de referência. Falando um pouquinho sobre os menus do Photoshop, aqui na parte superior, vindo bem nesse quadrado aqui, nós temos vários menus, tá? Sendo essenciais aquilo essencial que você precisa no Photoshop. Caso eu venha em 3D, o menu inteiro ele já se altera para mim, para eu conseguir fazer ali, ter as opções, né, de conseguir realizar um efeito 3D. Para a pintura, por exemplo, então você vê que o
painel inteiro ele já se altera. Mas caso você não vá realizar nenhum tipo dessas funções, pode deixar essenciais mesmo, e ali você consegue ter as ferramentas essenciais, as ferramentas principais para o seu uso comum no Photoshop. Caso o seu Photoshop esteja bagunçado, não esteja da forma que estava antes, você vem em janela, vem em área de trabalho e redefinir essenciais, tá? Então às vezes está um pouco bagunçado, as coisas não estão do jeito certo e tudo mais, então é muito simples. Vem em janela, área de trabalho e redefinir essenciais, ele volta ali para o zero. Bom, então acho que é isso. Na próxima videoaula nós vamos aprender a como abrir, editar, salvar e exportar da forma correta no Photoshop, certo? Te espero para a próxima aula. Obrigado a você que assistiu até aqui e bora para a próxima e boas edições.